Olá, você que está aí se preparando para o concurso na área da educação do município de Votorantim. Hoje eu trouxe para vocês uma autora, que está aí no edital de vocês. É a Rosita Eder Carvalho. A área de estudo da Rosita Eder Carvalho é a educação inclusiva. E aí ela trouxe para a gente esse artigo por entender, que a educação inclusiva, ela se constitui num grande desafio da educação. Se a gente quer ofertar uma educação de qualidade, a gente precisa ter uma educação inclusiva de qualidade. É isso que a Rosita diz. E aí ela fala que esse desafio, dentro da escola, aparece inicialmente de uma forma muito contraditória, que existe uma contradição muito grande no pensar e no agir, a inclusão. E ela atribui isso à polissemia, que diz respeito à palavra, ao termo inclusão. E aí eu coloquei para vocês o que é o significado de polissemia, que são os múltiplos sentidos. Então ela diz assim para a gente, olha, existe uma contradição grande no pensar e no agir a inclusão dentro do espaço escolar. E essa contradição, ela é causada também, um dos fatores que causa essa contradição é a polissemia do termo. Então, a inclusão, ela pode ser utilizada em vários sentidos. E aí ela mostra pra gente aí que existe a utilização da inclusão, tanto inclusão do espaço, quando eu falo de inclusão física, inclusão social, inclusão na escola, acessibilidade desse aluno, eu estou falando de inclusão no espaço. E também tem a forma de inclusão que está relacionada, a inclusão relacionada aos sujeitos a que se referem esse termo, as minorias étnicas, os grupos sociais, as pessoas com deficiência, as pessoas que se intitulam, desvantajadas por fazerem parte de uma minoria social. Então, todas essas pessoas, elas estão abarcadas no termo inclusão. Tá? E ela diz que isso vai causar uma contradição entre o pensar e o agir. E a gente vai entender mais um pouquinho o que a Rosita traz para a gente. Vamos lá. Ela fala dos desafios com os quais se defronta a inclusão em qualquer dos espaços de aplicação do termo ou dos sujeitos a que se refere, tá? E aí ela deixa claro que é em qualquer lugar, para qualquer pessoa a que se refere esse termo. Então, um dos termos que vai fazer com que as pessoas acabem tendo uma ação contraditória àquilo que deveria ser, é o moralismo abstrato ou universalismo abstrato. Gente, eu acho esse um termo bem interessante de vocês entenderem, de vocês terem anotado em algum lugar aí, porque pode cair no concurso de vocês. Moralismo abstrato ou universalismo abstrato. Então, o que diz respeito? São expressões ou discursos abstratos e moralistas. Abstrato, gente, aqui é diferente do concreto, não é algo que eu possa dizer assim, não, isso aqui dá para mudar, eu consigo fazer, e aí eu vou mudar essa situação através disso. Ele fica muito no ar, ele é muito abstrato. E moralismo diz respeito, moralista diz respeito à moral, a sua forma de ser, como se fosse um julgamento. E aí, segundo a Rosita, esse moralismo abstrato, o que acontece? Ele acaba prejudicando, ele acaba, ao invés de incluir, ele acaba excluindo. E ela explica por quê. Ela diz que esse moralismo, essas expressões, elas estão em várias situações aí dentro do espaço escolar. Então, quando a gente fala, e não só dentro do espaço escolar, mas como a gente está discutindo a educação, então eu estou falando mais voltada ao espaço escolar. Inclusão de todos com todos. A inclusão é boa para os alunos em situação de deficiência, mas é melhor ainda para os normais. Quem nunca ouviu falar isso? A gente entende sim que as crianças que estão na escola, as ditas normais, as crianças que não têm
não tem nenhuma deficiência, né? A gente entende que elas tenham sim que conviver com as pessoas com deficiência, com as pessoas em situação de inclusão, que seja vantajoso para elas, né? Mas do jeito como se coloca, a Rosita fala que acaba afastando, acaba não tendo o sentido que deveria ter, tá? E aí ela fala do discurso moralizante apelativo. Esse produz efeitos contraditórios, vão na contramão da educação inclusiva, do mesmo jeito que o outro, né? E aí ela explica por quê. Ela diz assim que esse discurso apelativo e moralizante, ele está presente nas manifestações quando as pessoas falam, né, de manifestações do amor ao próximo, de solidariedade humana, vocação e missão dos professores, né? Então, se coloca muito isso. O professor, ele precisa ter a vocação, e aí não é só no sentido da educação inclusiva, mas no geral da educação, né, se coloca muito essa questão da vocação do professor, da missão do professor, e existe uma necessidade da gente entender que não é só isso, né? O professor precisa sim ter, né, como em toda a profissão, a gente precisa ter o gosto por realizar aquilo que a gente realiza, mas a gente precisa estudar, a gente precisa ter conhecimento, né? A gente precisa ter técnicas do como fazer, né? Então não pode ficar só nessa abstração, o professor tem vocação, ele é solidário e aí ele precisa atender bem, não pode ficar, né? E precisa ter uma base para tudo isso, precisa ter algo mais concreto, tá? Invocação moral e abstrata em favor da inclusão, que acaba gerando a exclusão. Por quê? Ela coloca em uma parte do artigo que muitos professores não querem atender, não querem ter em suas salas os alunos que, né, têm muita dificuldade. Então, hoje em dia, isso caiu um pouco, até porque tem tantas crianças, a escola tem atendido tantas crianças com inclusão, em situação de inclusão, que muitas vezes não tem como o professor se esquivar disso, porque em algum ano vai ter uma criança com inclusão na sala da inclusão na sala desse professor. Né? Por quê? Porque o número de crianças aumentou muito, né? A gente atende muitas crianças nos dias atuais, mas tem professor que sempre que tem a oportunidade ele não quer pegar, mas porque o professor ele não é solidário, porque ele é desumano, não, porque ele não tem vocação, não é nada disso, é porque o professor simplesmente não se sente preparado para realizar aquele trabalho, né? Aí ela fala de expressões, uma expressão, né, respeito às diferenças, que a gente escuta muito, né? Então ela fala de duas vertentes aí dessa expressão de respeito à diferença. A primeira vertente é quando esse respeito à diferença, ele focaliza o sujeito que é diferente, né? Em vez de focalizar, né, de pôr o foco nas atitudes excludentes. Ele fala assim, olha, você tem que ajudar o seu coleguinha, olha, porque você tá vendo, o seu coleguinha não consegue andar, olha lá, ele fica na cadeira, né? Então, essa é uma expressão, você está pedindo para ele respeitar a diferença, mas você está focalizando, né? Você está dando foco para o que é diferente naquela criança, né? E ela fala que não deveria ser trabalhado desta forma, porque isso acaba excluindo. Um outro viés aí da expressão respeito às diferenças, diz respeito ao conformismo, né? Como assim? Aquilo que a gente fala assim, ele não aprende porque ele não escuta direito, porque ele não enxerga direito, e é assim mesmo, né? Então eu não tenho como ajudá-lo, e olha, ele vai ficar assim. Então, coitadinho, ele tem essa deficiência, ele não vai aprender. Então isso é um conformismo. Tá, eu estou respeitando a diferença dele porque ele não tem
ele não consegue aprender porque de repente ele não enxerga muito bem, ou de repente ele não enxerga, ou de repente ele não ouve, né? Ou de repente ele tem uma dificuldade ali de compreensão causada por alguma deficiência, e ele não desenvolve, não se desenvolve, né? Não desenvolve o ensino dele. E aí eu me conformo com aquela situação, tá? A outra expressão, que na realidade não é uma expressão, mas é uma atitude, né? Atitude de tolerância. Então, essa tolerância é como forma de favor, utilizada como forma de favor ou apelo, né? Ou gentileza com as pessoas em situação de deficiência. Né? Então, você tem que fazer isso para ele porque ele é assim. Né? Então, isso não é legal, essa tolerância não é legal. Como é utilizada essa tolerância? Ela diz que não é legal, que acaba excluindo ao invés de incluir. Ela fala também da igualdade de oportunidade. E aí ela faz um jogo entre as palavras igualdade de oportunidade e oportunidade igual, né? A igualdade de oportunidade quer dizer que todo mundo tem a oportunidade. Concurso público, todo mundo tem a oportunidade, porque o concurso ele é público, né? Ele é publicado para que todo mundo tenha acesso a essa publicação, beleza? Mas e as oportunidades são iguais para todas as pessoas que se inscreveram no concurso? Né? Todo mundo tem acesso, vai ter acesso ao mesmo material, todo mundo vai ter a condição de ler aquele material, todo mundo tem o pré-conhecimento para desenvolver aí as atividades que estão naquele material. Né? Então ela julga muito isso, ela fala muito disso, que igualdade de oportunidade e oportunidades iguais, né, são coisas diferentes. Então eu posso dar a oportunidade do aluno estar na escola, porque isso está estabelecido na lei. A criança tem que estar na escola. Né? Mas e aí? A oportunidade que eu ofereço para esta criança, ela é igual para todos? Então ela fala que isso é uma questão de reflexão para a gente. E os desafios continuam mais agora no campo das barreiras. Quem são os sujeitos da inclusão? Né? Então as barreiras existentes, elas dizem respeito a barreiras físicas e as barreiras humanas também. Então, quem são os sujeitos da inclusão? E aí ela fala que os sujeitos da inclusão são todos aqueles que não têm acesso aos bens e serviços históricos e socialmente disponíveis. Então, não são somente aquelas pessoas que se encontram em situação de deficiência, né? De situação de deficiência. São todas as pessoas que não tiveram, que não têm acesso aos serviços históricos e socialmente disponíveis. Essas precisam ser incluídas. Quem mais que precisa ser incluído? Os alunos com dificuldades de aprendizagem, e essas dificuldades, elas podem ter não somente a ver com situação de deficiência, já que a criança nasceu com aquela deficiência, mas que são as deficiências, aquelas deficiências decorrentes das condições sociais e econômicas com aquela criança está inserida, né? No lugar onde aquela criança está inserida. Por exemplo, uma família que está dentro de uma família, uma criança que está dentro de uma família que a gente fala assim, desestruturada por alguma razão, né? Falta de emprego dos pais, ou os pais bebem, usam droga, né? Pode ser que aquela criança ela não tenha nenhuma deficiência, digamos assim, neurológica. O neurológico dela esteja perfeito, mas aí ela pode apresentar um atraso, uma dispersão, né, devido ao emocional dela. Né? Então, são condições sociais e econômicas que vão gerar ali uma certa deficiência na criança. Né? Essa deficiência pode ser que não seja permanente, mas pode ser que, se não tratada, se não descobrir as causas, essa criança acabe carregando isso para o resto da vida dela, tá bom?
Ela vai dizer que também as pessoas que têm o transtorno invasivo do desenvolvimento, essas já estão bem, já aparece bem na legislação inclusiva, mas as pessoas com dislexia não aparecem. E ela diz que constata-se que esses últimos, né, ou seja, as pessoas com dislexia, não estão mencionadas com a necessária visibilidade nas discussões de documentos de política sobre a educação inclusiva. Então, precisa ser? Precisa ser. Por que precisa ser? Porque é uma situação que diferencia, né? Que diminui a oportunidade do sujeito, né? Então precisa ser pensado, precisa aparecer, precisa ter estratégias, né, para ajudar estas pessoas também. Continuando aqui, aí ela fecha. Quem são os sujeitos da inclusão? Então ela deixa bem claro que os sujeitos da inclusão são todos os sujeitos. Então não dá para falar de um sujeito só. Todos os sujeitos são sujeitos da inclusão. E para afirmar isso, ela se baseia muito na Declaração de Salamanca, né, que é um documento aí que é muito importante para a educação inclusiva, né? Quando a gente vê a parte histórica aí da educação inclusiva, a gente vai ver a Declaração de Salamanca, que foi assinada no ano de 1994. E aí, lá na declaração, ela diz assim que lá está bem explícito que a escola é para todos e não só para quem tem deficiência, né? Então a escola é para todos. Então ela precisa ser preparada, ela precisa ser vivenciada para todos. Não é só para quem não tem deficiência e não é só para quem tem deficiência, é para todos. A escola inclusiva, né? E aí ela fala da utilização do termo em situação de deficiência no lugar de outros termos já utilizados. Então ela fala que ela não se apega muito aos termos, né? Mas que com base na Declaração de Salamanca, ela começa a utilizar, né, ela, depois das leituras, depois do entendimento dela, ela começa a utilizar o termo em situação de deficiência. Por quê? Olha, nesse caso, por exemplo, que o aluno que eu falei aqui, que alguma situação econômica ou condição social pode estar causando uma deficiência no ensino, na aprendizagem daquela criança, então essa deficiência, ela não é permanente, ela está deficiente, né? Ela está passando por uma situação de deficiência, mas isso pode não ser permanente, né? Então aí ela utiliza esse termo em situação de deficiência para abarcar mais pessoas e não, então ela vai abarcar aqui. Quando ela fala em situação de deficiência, ela tem condição de abarcar todas essas pessoas e não somente os deficientes físicos ou mentais ou algum outro distúrbio que possa estar expresso na legislação. Então ela fala que todos os sujeitos são sujeitos de inclusão e estas pessoas podem estar em situação de deficiência. Então, no artigo todo, ela utiliza esse termo, ela faz um parênteses de uma página para explicar a utilização deste termo. Pode ser que caia no concurso também. Continuando aqui, gente, então, todo o trabalho dela aí vai ser com base na Declaração de Salamanca, e ela diz que alguns autores, eles discutem muito a educação especial e eles propõem algumas coisas aí relacionadas à educação especial. Aí a gente não está falando da educação inclusiva global, né? A gente está falando de um pedaço da educação inclusiva, que é a educação especial. Então, como é que deve acontecer essa educação especial? Alguns autores, né? Deixa eu colocar aqui, eu já estava me adiantando, mas deixa eu colocar aqui quais são as proposições. Então, ela fala do futuro da educação especial em consonância com a política mundial de educação para todos.
Ela fala que existem desafios a serem enfrentados pelas escolas regulares para que assumam e pratiquem a orientação inclusiva em suas culturas políticas e práticas. E ela fala também que existem estratégias de alavancagem para mover um sistema educacional numa direção inclusiva. Já já eu volto com outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Só um instantinho.